Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 8ª aula de língua portuguesa com a turma do 3º ano. Nós continuaremos o livro 4, unidade 9 e o capítulo 2, Versos Populares, das páginas 48 a 53. Os itens abordados serão a poesia Está Onde o Leitor Está e o poema de cordel. As atividades referentes a essa aula são para entender o texto, páginas 51 e 52, e a ficha de atividades, páginas 29 a 32. Bom, gente, o nosso capítulo 2 da unidade 9, ele começa na página 48. O nome desse capítulo é Versos Populares. E nesse capítulo nós iremos conhecer um gênero que é um texto literário muito popular aqui no Nordeste. O cordel, a literatura de cordel. Outras expressões artísticas também farão parte do estudo desse capítulo, como estilogravura, repente, embolada. A gente também vai falar um pouco sobre a variedade linguística e a importância de prefixos e sufixos no processo de formação de palavras. Página 49, conversa vai. Algumas pessoas acreditam que cada coisa tem seu lugar certo no mundo. O lugar do leão é a selva, o da flor é o jardim, o do aluno é a escola. E pensando na poesia, qual seria o lugar da poesia? Nos livros, na escola, na rua. Qual seria o lugar da poesia? Primeiramente, a gente tem que entender o que é uma poesia, né? Poesia, gente, é toda a arte literária, é toda a arte que vai despertar sentimentos, emoções nas pessoas. Pode ser um poema, que é um texto, pode ser uma pintura, uma escultura, pode ser até mesmo uma música. Página 50. Nós podemos responder rapidamente, meio sem pensar, que o lugar da poesia é o livro. Entretanto, se a poesia é para ler, pensar e curtir e se emocionar, o ideal é que ela esteja onde o leitor está. E aí, onde está o leitor de poesia? Pô, gente, a poesia nem sempre é um texto escrito. Como eu falei para vocês, a poesia ela pode ser tudo que vai despertar sentimentos nas pessoas. Então, ela é uma arte que vai despertar sentimentos, emoções nas pessoas. Pode ser um poema escrito em um livro, pode ser uma pintura numa parede, pode ser uma escultura no museu, pode ser uma música. Né? Então, tudo que vai despertar esses sentimentos, essas emoções, é uma poesia. E ela pode estar em qualquer lugar. Ela está onde as pessoas estão. A poesia está onde o leitor está. Você vai conhecer agora um pouco da literatura de cordel. Leia um trecho do cordel a seguir, do cordelista pernambucano José Francisco Borges, e depois realize as atividades propostas. Página 50. Eu vou ler devagarzinho, gente, porque está bem distorcida. A letra é bem pequena e fica realmente difícil de enxergar. A galinha saiu cedo, pastando com seus pintinhos, avistou o gavião, disse: Venham cá, filhinhos, vamos sair deste canto, procurar outros caminhos. O galo e o carneiro foram cantar no festim. O galo cantou bonito, o carneiro cantou ruim. E o galo almoçou milho, o carneiro comeu capim. O peru fazia... Não dá pra ver direito, gente. Acho que era roda no terreiro da morada. E o gatinho, seu amigo, era muito camarada. Montava-se no peru e o peru dava risadas. Porque, gente, tá bem pequeno. Por mais que eu puxasse no meu livro, a imagem veio bem pequena mesmo. Tá bem difícil de enxergar. O sapo, com muita fome, foi saindo do terreiro. O sapo com muita fome foi saindo do terreiro, um batalhão de formigas lhe enfrentaram, não dá para entender o resto, e o sapo com a língua devorou o cortejo inteiro. A gente pode perceber aqui que são vários, né? Vários cordéis pequenininhos aqui que foram, você pode perceber que tem um varalzinho, o cordelzinho tá pendurado, né? Na verdade, a literatura de cordel, ela recebe esse nome justamente por isso.
porque ela veio de Portugal para o Brasil na época do período da colonização, e lá em Portugal elas ficavam penduradinhas nos cordõezinhos, elas chamavam de cordel, então elas ficavam penduradinhas no cordão, e aí veio esse nome, literatura de cordel. Para entender o texto, primeira questão: o que os 4 textos têm em comum? Gente, eles têm o mesmo número de versos? Sim, verso, lembrando que cada linha do poema é um verso. Os personagens são animais? Com certeza, todos abordaram animais como personagens, né? Tem o mesmo estilo de ilustração? Sim, que é aquela imagem com a pinturazinha mais escura, né? As imagens negras, pintadas de preto. Apresentam ritmo e rima? Gente, e aí? Todas, você pode perceber que todas estavam rimando. E aí você tem aquele ritmo quando você faz a leitura. Contam pequenas histórias? Na verdade, não. Ele não conta uma história, ele não é narrativa. Ele só traz mesmo como se fosse ali um jogo de palavras, né? Segunda questão: cada um dos poemas trata da relação entre 2 animais. Quais são esses animais? Galinha e gavião, galho e carneiro, peru e gatinho, sapo e formigas. Então a gente quer saber qual era o tipo de relação, se eram amigos ou não. Galinha e o gavião não eram amigos. O gavião queria devorar os pintinhos, né, gente? Galho e carneiro também a gente percebe que eles não eram amigos, assim como o sapo que queria devorar as formigas. Os únicos que eram amigos eram o peru e o gatinho. Quarta questão: e o sapo com a língua venceu o cortejo inteiro? O que se pode entender desse verso, né? O que aconteceu aí? Gente, o sapo venceu o cortejo, significa que ele comeu todas as formigas, né? Página 52, quinta questão. Em sua opinião, por que a galinha decidiu chamar os pintinhos e mudar de caminho ao avistar o gavião? Gente, aqui é uma resposta pessoal, mas você pode analisar que ela imaginou que o gavião fosse atacar os pintinhos, por isso ela mudou o caminho, saiu do caminho do gavião, para proteger os filhotes. Sexta questão: identifique as imagens a seguir utilizando palavras do texto. Item A é um barreiro, né? B é um terreiro, C é um festim e D, capim. Página 53, vale a pena conhecer. A obra Os Animais Têm Razão é uma versão do cordel de Antônio Francisco. Com lindas ilustrações, o livro apresenta a história de um jovem que dormiu debaixo de uma árvore chamada juazeiro e sonhou que os animais estavam discutindo a respeito da degradação feita pelo homem na natureza. Então aqui, gente, é uma sugestão de leitura, um livro bem legal, bem divertido, que fala sobre a questão da preservação do meio ambiente. Poema de cordel, ou simplesmente cordel, é um texto escrito em versos com ritmo e rimas bem definidos. Então, gente, o cordel ele é composto por versos, né? Ou seja, aquela estrutura do poema, parecida com um poema, e ele tem rimas. Essas rimas é que vão trazer a musicalidade na hora da leitura, o ritmo, que a gente chama melodia. Geralmente vai narrar histórias de caráter regional. O cordel ele vai trazer histórias típicas da sua região. Ele é originário de Portugal, né? Ele veio para cá durante o processo de colonização, e quando ele chegou aqui, ele adquiriu características diferentes. Ele começou a falar das coisas que aconteciam na nossa região, né? Ao invés de contar as coisas que aconteciam em Portugal. E eles eram pendurados nessas cordinhas que eram chamados de cordéis. No Brasil, esse tipo de texto é normalmente ilustrado por xilogravura. O que é uma xilogravura? É uma gravura, né, em madeira. Você raspa tudo, faz o desenho na madeira, coloca a tinta, pressiona sobre a folha e aí você tem a xilogravura. É famoso principalmente na região norte e nordeste do país, onde começaram mesmo o período de colonização aqui no Nordeste, por isso ele realmente ficou mais característico dessas regiões. Outro gênero poético bastante difundido nas regiões norte e nordeste do Brasil é o repente. O repente, gente, é uma tradição oral. Geralmente os repentistas vão estar acompanhados de viola e vão duelar entre eles. Então você tem 2 poetas que são chamados de repentistas. Eles vão criar poemas improvisados. Geralmente o público dá o tema ou eles sorteiam um tema. Eles vão respeitar o ritmo e o tamanho dos versos. Então fica um duelando contra o outro. Aqui em Fortaleza, nós tínhamos bastante esses duelos de repente, né? Esses repentes.
lá na Praça do Ferreira. Era comum a gente ver isso lá. Existe também, gente, a embolada. A embolada, ela é menos rígida no que se refere à questão dos versos, né? Mas ela também é baseada na arte do improviso. Só que ela vai ser acompanhada de um pandeiro ou um ganzá. E o repente é de uma viola, no caso um violão. Tá? Nas emboladas, as composições, elas costumam ser mais engraçadas, né? Porque um faz piada do outro. Então eles não fazem piada sobre algum tema, eles não falam sobre um tema, um vai fazendo piada com o outro. Já no repente tem um tema e eles vão falando, duelando sobre esse tema. Vamos para a nossa ficha de atividades, página 31. Nós vamos escrever o nome de cada elemento da figura. Primeiro aqui, jacaré, gota, cenoura e motor. Boca, tesoura, flor, pé. Item B. Agora a gente vai escrever quais são as palavras que rimam. Jacaré rima com pé. Lembrando que a palavra para rimar com outra, ela tem que ter terminações, né, com a mesma sonoridade, tá bom? Mesma terminação. Cenoura rima com tesoura e flor rima com motor. Segunda questão. Busque novas palavras que rimam com as que foram trabalhadas na atividade anterior. E vocês vão escrevê-las no quadro abaixo. Vocês vão procurar novas palavras que rimem com jacaré, que rimem com cenoura e que rimem com flor. Agora nós iremos corrigir a nossa ficha de atividades para a tarefa de casa da aula anterior. Leia o poema abaixo para responder as questões. A gente tem aqui um poema visual, né? E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, barulho, do café descendo quente, pelo bule reluzente. A gente está vendo que as palavras, elas formam uma xícara, né, de café. Primeira questão. Como é classificado esse poema que a gente acabou de ler? A gente sabe que os poemas que formam uma imagem são chamados de poema visual. Segunda questão. Do que esse poema fez vocês lembrarem? A gente consegue imaginar uma xícara, não é isso, gente? Formada com as palavras. E a gente percebe também que está saindo como se fosse uma fumacinha dessa xícara, né? Terceira questão, o que você entendeu desse poema? Aí é uma resposta pessoal, a gente viu ali uma xícara e vocês vão colocar o que vocês entenderam. Quarta questão, página 22. O autor apresenta no poema uma xícara de café. Que tal você apresentar uma nova xícara para os seus colegas? Vocês vão criar no espaço abaixo um poema que tem o formato de uma xícara, tá bom? Então, vocês vão criar aí um novo poema com o mesmo formato, de uma xícara, porém com palavras diferentes. Página 25, primeira questão. Bob e Felpudo se perderam. Você vai ajudá-los a voltar para casa. Para isso, acentue corretamente as palavras quando for necessário. Então, nem todas são acentuadas. Depois, você vai fazer um círculo ao redor das palavras com acento circunflexo e um retângulo ao redor das palavras com acento agudo. Então, vamos lá. Vocês irão fazer um círculo ao redor das palavras tênis e você e fazer um retângulo ao redor das palavras página e último. Continuando, vocês irão fazer um círculo ao redor das palavras gênio, ônibus e mês, porque todas têm acento circunflexo, e um retângulo entre as palavras sofá e chapéu, que também possuem acento agudo. Segunda questão da página 26. Escreva quais palavras completam a cruzadinha abaixo. Todas elas levam acento agudo. 1. Objeto utilizado para escrever. Caso você erre, pode apagar. 2. Utilizado por costureiras para fazer lindas roupas. 3. Você costuma sentar nele para assistir televisão. 4. Objeto muito utilizado pelas pessoas nos bailes de carnaval. 5. Temos que cuidar dela para ter uma vida boa, sem ela ficamos doentes. 6. Ingrediente tradicional do Brasil e muito comum em sucos e refrigerantes. 7. Palavra que é sinônimo de escola. Vamos para a nossa resposta. Número 1, lápis. Número 2, máquina. 3, sofá. 4, máscara.
5, saúde. 6, Guaraná. E 7, colégio. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e compreendido todo o nosso conteúdo. Continuem estudando e se dedicando. Grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!